Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou Márcio Moreira e você está acompanhando aqui mais um episódio da nossa série O que os psicólogos e as psicólogas cientistas andam estudando. O objetivo é divulgar o conhecimento científico, divulgar o trabalho de pesquisadores e pesquisadoras na área da psicologia. É um trabalho que tem se mostrado aí cada vez mais importante. Não divulgar esse trabalho tem se mostrado muito importante, né? Para que a população no geral compreenda qual a relevância desse trabalho, como é importante. Tudo que a gente faz no dia a dia, de alguma maneira, está relacionado com a ciência. Né? O celular que você está usando agora, o computador para assistir esse vídeo, isso passa pelo desenvolvimento científico. Quando você usa os serviços de um psicólogo, de uma psicóloga, o trabalho que ele está desenvolvendo ali é baseado no trabalho de cientistas, de pesquisadores na área da psicologia. O aluno, a aluna no curso de psicologia, ele estuda técnicas, processos, conceitos que foram desenvolvidos e apresentados e derivados do trabalho de pesquisadores e pesquisadoras na área da psicologia. Para esse episódio de hoje, nós vamos utilizar aqui, vamos ver artigos publicados na revista Acta Comportamentalia. É uma revista que publica artigos da abordagem psicológica análise do comportamento e publica artigos em português, inglês e espanhol. Então a gente vai ver aqui os artigos publicados no volume 29, número 1, de 2021, então aqui bem recente. Vamos começar aqui. Bom, para provar que eu sou psicólogo, pesquisador e professor na área de psicologia, nós vamos hoje começar com um artigo publicado pela Michele Camioca e por mim. Esse é um trabalho que foi desenvolvido durante a graduação da Michele, né, na disciplina de estágio básico no curso do Centro Universitário de Brasília. Ela fez uma pesquisa como parte dos requisitos para o treinamento dela enquanto psicóloga, e o trabalho ficou muito bom. A gente conseguiu publicar nessa revista, que é uma das revistas mais bem avaliadas aqui no Brasil, né, em termos de qualidade das produções que estão nela. O título do artigo é Preconceito Racial, viés na mensuração de atitudes produzido por controle de estímulos. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse título. Bom, preconceito racial, embora a definição científica possa ser mais complicada, variar, de maneira geral, a gente sabe o que é preconceito racial e vê notícias e casos e histórias todos os dias, infelizmente, ainda no nosso dia a dia. Então é um estudo cujo pano de fundo é o preconceito racial. Ele não está interessado em medir especificamente o preconceito racial, mas a gente tentou demonstrar uma tese de que é preciso ter cuidado ao se estudar preconceito com relação à seleção do material que você usa. Sobretudo se você vai estudar o preconceito, é comum a gente usar fotografias, fotos de homens pretos, mulheres pretas, homens brancos, mulheres brancas, né? E a atitude, né, aquilo que a pessoa pensa, os adjetivos que você dá a um grupo, a uma pessoa, de maneira geral, a atitude trata disso, né? E essa atitude pode ser influenciada por diferentes características, né? Não só a cor da pele. E aqui a gente fez 3 experimentos, 3 estudos, tentando demonstrar que, a depender de como você escolhe as fotografias, o material que você vai utilizar para pesquisar, você pode, sem querer, produzir um viés, produzir um desvio, né, produzir um engano nos seus resultados. Nesse caso, a gente tentou produzir esse viés né, intencionalmente para demonstrar esse ponto, essa possibilidade, e de fato a gente conseguiu, né, demonstrou aqui que é preciso ter cuidado ao preparar a pesquisa. Né? Mais importante do que o resultado dela é a preparação dela antes, tem que ser com bastante cuidado. Vamos dar uma olhada aqui no resumo do trabalho, de maneira geral. No paradigma de equivalência de estímulos, tem-se entendido preconceito como uma atitude expressa em relações entre características físicas de pessoas e adjetivos. Paradigma de equivalência é uma teoria sobre o significado, né? Como que a gente desenvolve a linguagem, como que as coisas e palavras vão adquirindo significados para a gente. Então, nessa teoria, nesse paradigma, nesse modelo de equivalência de estímulos,
ele tem sido usado para entender o conceito também de atitude, né, com relações entre características físicas de uma pessoa e adjetivos que a gente dá a essas pessoas, grupos e outros alvos, né, de preconceito. Mais estudos que buscam reorganizar classes de equivalência vêm tendo resultados mistos. O que está dizendo aqui é uma linguagem técnica para dizer tem um grupo, tem pesquisadores no Brasil estudando, tentando ver formas de você reduzir ou reverter o preconceito com base nesse modelo que é a equivalência de estímulos. Né? Então, alguns estudos têm relatados, uns dão certo, outros dão mais ou menos certo, então tem resultados mistos. E aí a gente foi dar uma olhada nesses estudos e uma coisa que nos pareceu importante para tentar entender essa diferença entre os resultados foi olhar para os estímulos selecionados, né? Para as fotografias. A maioria desses estudos utilizaram fotografias de mulheres e homens brancos e pretos e pretas. Este trabalho estudou o efeito de características de faces de homens brancos e negros sobre a avaliação dessas faces e se a seleção de estímulos pode enviesar a mensuração. Então a gente selecionou várias fotografias de homens brancos e negros com diferentes características e pediu para os participantes da pesquisa, para as pessoas avaliarem essas faces em uma escala do tipo Likert para dizer se essas pessoas eram boas ou más. Só isso, né? Assim, de 1 a 10. 1, muito mal, 10, muito bom. Então, em 3 estudos com universitários, né, estudantes universitários, os participantes avaliaram fotos de homens brancos e negros usando uma escala do tipo Likert. A gente se baseou nesse estudo aqui, Dixon e Lenk, 2007, para produzir essa escala. Né? No estudo 1, expressões faciais neutras, as fotografias dos homens, tanto os brancos como os negros, elas eram neutras, assim, sem sorriso ou expressão de raiva, felicidade. No estudo 2, as figuras, né, das faces eram de homens com um sorriso leve, discretamente sorridentes. E aí pediu para os participantes avaliarem também essas faces. E no estudo 3, com fotografias de brancos com as avaliações mais altas e de negros com as avaliações mais baixas. Né? Então, a gente pegou os resultados das pesquisas anteriores e montou, aí sim, para verificar o viés, a gente pegou fotografias que foram mais bem avaliadas de homens brancos e mais mal avaliadas de homens negros, para tentar demonstrar que se eu escolho ali essas fotografias com base no resultado anterior, eu estou forçando um resultado, pode ser que eu escolha essas mesmas fotografias se eu não pensar direito nas características, eu posso criar um viés. Por exemplo, no estudo 2, quando estava todo mundo sorrindo, as avaliações foram melhores, tanto para homens brancos quanto homens negros. Então a ideia é o seguinte, estou estudando o racismo. Se eu ponho fotos de homens negros não sorrindo e homens brancos sorrindo, eu estou tendenciando a avaliação. É possível que as pessoas avaliem melhor os homens brancos do que os homens negros, e essa melhor avaliação pode estar relacionada também ao sorriso, não só cor da pele, e vice-versa, pode acontecer o contrário também, né? Então no terceiro estudo a gente misturou os 2 dados. A diferença entre as médias dos 2 grupos de faces foi estatisticamente significativa nos estudos 1 e 2. Isso quer dizer o seguinte, né? A média das avaliações dos homens brancos e dos homens negros, elas foram diferentes. E com um detalhe que foi diferente, sendo que os homens brancos foram mais mal avaliados, no sentido de foram avaliados como maus e os homens negros como bons. Um resultado contrário do que a gente esperaria numa sociedade racista como a nossa, mas tem um conceito na psicologia social, né, da desejabilidade social, de que ao responder uma pergunta, né, um formulário com homens brancos e negros, o participante pode pensar, opa, será que estão avaliando se eu sou racista ou não? Isso não é socialmente aceito, então ele pode tender a desviar o resultado dele. Mas o importante para nós aqui no estudo é que tem diferença, mas quando a gente combinou as fotografias dos homens brancos mais bem avaliados com os homens negros mais mal avaliados, a diferença desapareceu. Então é como se não houvesse, para os participantes no estudo 3, como se homens brancos e negros fossem igualmente maus. Só que nos outros 2 estudos não, a gente conseguiu produzir esse viés. Né? Então a ideia é de que se as fotografias fossem selecionadas aleatoriamente, eu poderia ter qualquer um desses resultados aí, sem saber que eu poderia estar enviesando simplesmente pelo fato de ter
um tipo de cabelo, um tipo de sorriso, várias características dessas fotografias, né? Então, os resultados sugerem que se pesquise em mais detalhe influências de diferentes características de faces humanas sobre o comportamento de avaliar no contexto de pesquisa sobre atitudes raciais, especialmente em estudos baseados no paradigma de equivalência. Então, foi essa a principal contribuição. Um artigo, lembrando, ele sempre começa com um arrazoado teórico das pesquisas que já foram feitas, né? Aqui só para mostrar para você as fotografias que foram utilizadas. Então, no estudo 1, no estudo mesmo, os participantes, essas fotografias eram coloridas. Então, a gente tentou pegar fotografias sempre na mesma posição, o homem, está todo mundo sem camisa, sem adereços, para tentar que só a face mesmo pudesse ser algo importante. E as fotografias de homens negros, o fundo da foto tem a mesma tonalidade do pixel da ponta do nariz, por isso que vocês estão vendo aqui, você está vendo diferentes tonalidades de fundos aqui. E aí no estudo 2, veja que são outros homens aqui, todos já com um pequeno sorriso, não um sorriso de canto de boca. E o fato de estar sorrindo fez com que as avaliações fossem mais altas, eles foram avaliados como sendo mais bons, né? E aí quando a gente misturou as fotografias, a gente conseguiu induzir um resultado diferente, né? Tendenciando aí para uma avaliação mais positiva para homens brancos. Só um detalhe aqui, os objetos também foram avaliados como uma espécie de controle, né? As pessoas tinham que avaliar um copo se ele era bom ou mal. Na média, a avaliação dos objetos ficou para bom, né? Exceto acho que essa garrafa talvez por parecer com cerveja, uma coisa assim. Então essa a contribuição desse artigo. É uma contribuição no sentido de ajudar outros pesquisadores a aprimorar o seu trabalho, né? Dando continuidade, então nós vamos ver um artigo aqui de Kevin Fonseca e Diego Zílio, apontamentos para uma concepção contexto-dependente de organismo. O conceito de organismo ele é um dos primeiros conceitos que aparece em qualquer livro de análise do comportamento. O organismo se refere aqui o ser que eu estou estudando, né? Eu sou um organismo, um rato é um organismo, um pombo é um organismo, você é um organismo. E esse termo geralmente a gente não dá muito tratamento teórico para ele. É importante na ciência a gente estabelecer bem, definir bem os conceitos. Então parte do trabalho do cientista é aprimorar os próprios conceitos, o próprio linguajar dele. E é interessante aqui porque os autores parecem fazer aqui uma revisão do uso desse conceito em análise do comportamento, né? Então, contribuindo aqui para aprimorar a nossa linguagem sobre os fenômenos, né, que a gente estuda. Vamos dar uma olhada aqui. A concepção de organismo adotada na análise do comportamento parece ser um tópico em aberto. Então, eles já estão dizendo aqui que talvez haja divergência ainda sobre o que nós, analistas do comportamento, entendemos por organismo, né? Ainda há espaço para discussão. Porém, o organismo perpassa uma série de questões conceituais relevantes. Por exemplo, a crítica da psicologia à caixa preta, né? A caixa preta é você estudar relações de uma pessoa com o seu ambiente, mas sem saber o que passa aqui dentro, né? E o que é um problema muito discutido em psicologia, mesmo que você diga que você estuda a mente, a cognição, nenhum psicólogo de nenhuma abordagem, nenhuma pessoa, nenhum cientista tem como avaliar o pensamento de alguém. O que a gente avalia é o externo, né? O que eu falo, o que eu faço. No máximo você consegue avaliar fisiologicamente o que está acontecendo no cérebro, né? E há uma discussão muito grande na psicologia sobre como a gente interpreta esses eventos que ocorrem aí dentro da gente. Tem a ver também com o debate entre o mentalismo e o externalismo, né? São concepções do que causa o comportamento, né? A mente e a consciência, elas são a origem do nosso comportamento, ou o nosso comportamento vem de interações com o externo, né? Com o que está fora do nosso corpo. E a manutenção de dicotomias como inato e aprendido, né? Séculos aqui de dicotomia, né? A gente já nasce sabendo alguma coisa ou não.
interno, externo, privado e público. Né? Privado é o que eu penso, por exemplo, é um comportamento privado, só eu tenho acesso. O que eu estou falando é público porque mais de uma pessoa, além de mim, tem acesso. Você está tendo acesso ao meu comportamento aqui agora. Considerando tais implicações, o objetivo desse artigo é analisar definições morfológicas baseadas na pele como critério demarcatório, né? Então, o que está debaixo da minha pele ou o que está fora da minha pele, transdermais, que não se baseiam em critérios morfológicos para demarcar o que é o organismo, definições de organismo encontradas na literatura analítico-comportamental. Argumentaremos que não há uma proposta que seja a priori mais adequada e que a utilidade da definição de organismo adotada é sensível ao contexto de uso. Então, em diferentes contextos, para falar diferentes assuntos, diferentes definições podem se mostrar mais ou menos adequadas. Encerraremos o artigo com a proposição de 4 pontos que podem ser úteis considerar diante do problema do organismo. Problemas conceituais aqui, né? Primeiro, a relatividade da fronteira que separa o organismo de seu ambiente. Né? Então, aqui até que ponto eu consigo identificar o que é o organismo, o que é o ambiente, com base na fronteira, na pele, por exemplo. Contingentes ao interesse e à escala espaço-temporal de análise. Segundo, a mutualidade organismo-ambiente, dado que ambos se constroem incessantemente, né? Então são conceitos-chave na análise do comportamento, organismo e ambiente. A gente está interessado nessa interação, né? Organismo e ambiente. Terceiro, o comportamento sempre está certo, mesmo que pareça incoerente para quem o analisa. De fato, o comportamento ele não segue uma lógica racional, ele está sob controle de variáveis diferentes, e é parte do trabalho da psicologia como um todo estudar quais variáveis, né, quais influências são essas. Por fim, embora a análise do comportamento estude o comportamento do organismo como um todo, quer dizer, para separar da biologia, por exemplo, a gente não está interessado no batimento cardíaco especificamente, a gente está interessado em uma pessoa que se comporta, né? Esse todo pode variar conforme o recorte analítico, e pode mesmo. Embora a gente esteja interessado na pessoa, no organismo como um todo, ou em ratos e pombos, quando é o caso, né? Há pesquisas mostrando controle por consequência de batimento cardíaco. Né? Você consegue ensinar uma pessoa a controlar o próprio batimento cardíaco ou até pressão arterial com partes desse organismo manipulando consequências, o que acontece depois que tem um aumento nessa batimento cardíaco ou uma diminuição. Então aqui um artigo bem interessante, né, para se discutir um conceito basilar ali no arcabouço teórico da análise do comportamento. Assertividade, um olhar a partir da análise comportamental. Beatriz Martins Silvério e Maria Paula Matos. Aqui, a assertividade que é, de maneira geral, você conseguir se colocar, conseguir dizer aquelas coisas que são importantes para você, de dizer que quer ou não quer, X ou Y. É um problema muito grande na clínica, parece muito caso na clínica. Né? A gente no dia a dia costuma não ser assertivo, no sentido, eu te convido para vamos almoçar. Você não quer ir almoçar e você fala, já tem um compromisso. Não, eu estou cansado, não quero almoçar agora com você. Né? Então, de se colocar de maneira educada, mas de conseguir expor o que você pensa, o que você sente, o que você está querendo. Né? Então, um tema bastante importante na clínica, e aqui as autoras devem fazer aqui uma revisão, talvez aqui do uso desse conceito. Vamos dar uma olhada. Esse artigo diz respeito ao estudo de um caso clínico, então um artigo que descreve um caso clínico, acompanhar um caso em que a assertividade ali de alguma forma era um ponto importante no caso. Acompanhado no estágio de intervenções psicoterápicas na clínica escola do curso de psicologia de uma universidade do sul do Brasil. Então é muito comum a gente fazer pesquisa em clínica lá na clínica escola. Todo curso de psicologia tem uma clínica escola
em que os alunos atendem a comunidade, pessoas da comunidade de maneira geral. Eles atendem sob supervisão do psicólogo para aprenderem na prática, né, colocar na prática aquilo que aprenderam ao longo do curso, para aprender a conduzir um processo de psicoterapia. Ou clínica escola, em escolas também, né? A clínica escola aqui no caso é porque é uma clínica em que os alunos vão atender pessoas, casos reais, para aprenderem a conduzir sessões de psicoterapia. Então, esse estudo teve como objetivo exemplificar a necessidade de uma discussão dos aspectos funcionais que envolvem uma análise comportamental da assertividade. O aspecto funcional é fundamental para a gente entender comportamento. Por exemplo, uma pessoa que não consegue se colocar e dizer não quero, não gosto, não vou, os aspectos funcionais estão relacionados a interações dessa pessoa que quando ela se coloca, alguém briga com ela, o namorado deixa de falar com ela, quer dizer, ela tem consequências que são ruins para o comportamento de se colocar, ruins no sentido que tornam menos provável que ela se comporte de forma assertiva. Então esse é o aspecto funcional, quando eu sou assertivo, o que acontece depois, né? O caso trata de uma mulher de 30 anos que apresentou como queixa déficit no repertório comportamental assertivo. Seu caso foi analisado e posto sob intervenção a partir dos princípios da análise do comportamento e com base na análise funcional dos comportamentos problema, né? Então, identificaram aqui as possíveis consequências no ambiente que estão fazendo com que aquele problema, seja qual for ele aqui, a gente teria que ler o artigo para ver, com que ele se mantenha, e para você resolver o problema também você tem que saber fazer essa análise funcional, né? Nesse artigo são discutidas algumas questões com relação à conceituação da assertividade a partir do behaviorismo radical. O behaviorismo radical é a filosofia que embasa a ciência e a análise do comportamento, analisando funcionalmente o repertório comportamental apresentado, incluindo controle social exercido sobre ele, além de apresentar a condução do processo psicoterápico até o momento. Então, um artigo muito interessante para quem está começando ou já tem experiência com clínica, para ver questões relacionadas à assertividade. Os resultados preliminares são satisfatórios e é possível observar a aquisição de novos comportamentos assertivos. Então, a pessoa aprendeu a ser mais assertiva durante a terapia. E o contato com reforços naturais relativos aos mesmos. Né? Provavelmente aqui esses reforços naturais, né, consequências importantes para mim. Quando eu sou assertivo, eu consigo ter mais tempo, eu consigo me colocar melhor. Quer dizer, há algum ganho para mim quando eu sou assertivo. Então, provavelmente elas começaram a identificar esses ganhos aqui, essas consequências chamadas reforços naturais. Vamos só dar uma olhada aqui, talvez tenha uma tabelinha que a gente possa exemplificar aqui uma análise funcional. Aqui os reforços apresentados, aumento salarial, dizer que gostaria de levá-la como funcionária para onde trabalhar, provavelmente aqui dentro da empresa, né? Então algumas consequências por ser mais assertiva, provavelmente. Dar autonomia na sua ausência, dizer que ela era funcionária ideal. Provavelmente aqui o patrão. Funcionalidade. Aqui nós temos uma tabelinha descrevendo o processo, né, os comportamentos, problemas iniciais e as mudanças observadas. Assumir responsabilidade por ter dificuldade em negar pedidos. Isso é um problema muito relacionado à assertividade. Né? O chefe, faça tal tarefa. Chefe, não tenho condições, estou sem tempo, estou sobrecarregado. Isso é ser assertivo nessa situação. Se você não se coloca, você acaba acumulando muitas tarefas. Né? Durante a terapia, então ela conseguiu, passou a negar pedidos quando os estes eram contrários às suas necessidades ou quando não queria cumpri-los. Então aqui a evolução, a resolução dos vários comportamentos, problemas aqui, né? Bem legal. Vamos continuar nossos artigos aqui. Em busca de um diálogo entre a análise do comportamento e a epigenética.
epigenética, se não me engano, teria que checar, depois vocês podem olhar, mas não sei se tem a ver com memória celular. Vamos ver se dá para ver aqui no resumo. Epigenética, Lucas Daniel Checheto, Graziela Noro, Jocelane Martins de Silveira, Márcia Cristina Caserta Gon e Alexandre Detrich. Universidade Federal do Paraná, Universidade Estadual de Londrina. Vamos dar uma olhada no resumo aqui. A análise do comportamento investiga as relações de dependência entre os fenômenos comportamentais envolvidos nas interações do organismo com o meio. Outras ciências também têm ocupado dessa investigação, de estudar interações do organismo, lembra lá do conceito de organismo no outro artigo, dentre elas a epigenética. Existe na literatura uma gama de uso do termo epigenética, mas alguns consensos. Então vamos ver aqui quais são esses, tentar entender um pouco o que é epigenética. As modificações epigenéticas ocorrem no DNA. Então, interações nossas com o meio ambiente podem alterar o nosso DNA. Isso tem uma implicação bastante séria, né? Sem alterar bases nitrogenadas, mas afetando a regulação dos genes. A causa das modificações são fatores ambientais, experienciais e metabólicos. E a hereditariedade das alterações é suficientemente demonstrada em organismos não humanos. Então aqui é um ponto bastante interessante, talvez até controverso, de experiências minhas alterando de alguma forma. É como se eu tivesse vou dar um exemplo bem raso aqui, mas se eu tiver um acidente de carro, desenvolver uma fobia de andar de automóveis e o meu filho nascer com essa fobia de automóveis, por exemplo. Depois leiam o artigo na íntegra para ver se eu não falei besteira aqui no meu exemplo. O presente artigo tem o objetivo de apresentar algumas noções básicas de epigenética, também, então vamos depois dar uma olhadinha para aprender um pouco mais, e discutir possíveis interfaces dessa ciência com a análise do comportamento. As interfaces sugeridas neste trabalho dividem-se em teóricas conceituais, como nas aproximações do neolamarquismo, com o pensamento de Skinner. O pensamento de Skinner é mais comumente relacionado com o darwinismo, da evolução das espécies, e não necessariamente com o lamarquismo. E também nos debates sobre o conceito de organismo modificado. Isso faz parte do arcabouço teórico da análise do comportamento, que cada vez que eu interajo com o meio, eu sou um organismo diferente, eu sou uma pessoa diferente no sentido de que eu me comporto diferente, diferentemente em situações semelhantes. Contribuições empíricas, como na investigação de processos que ocorrem sob a pele durante as interações organismo-ambiente e na pesquisa de processos que adquirem uma função de ambiente, como na aprendizagem operante. A aprendizagem operante é a aprendizagem pelas consequências. Um exemplo um exemplo simples, você levanta a mão e o garçom vem em sua direção. É possível, se você levanta a mão, o garçom vem em sua direção. Em outras situações, é possível que você levante a mão também. Se você levantar a mão e os garçons pararem de ir em sua direção, você vai parar de levantar a mão, provavelmente vai começar a chamar, assoviar. Então, isso é uma aprendizagem operante. Depende de como o meio ambiente reage, como ele muda depois no meu comportamento. Essas possibilidades de intervenção, e possibilidades de intervenção com base nisso, com a identificação de mudanças no organismo antes que um repertório novo tenha sido instalado ou o efeito de intervenções farmacoterápicas epigenéticas na relação do organismo com o ambiente. Algum cuidado é necessário nessas aproximações, uma vez que achados com seres humanos ainda carecem de resultados mais robustos e que ainda há certa indefinição sobre o seu grau de influência no ambiente, o grau de influência do ambiente no organismo e sobre como tal influência se dá no campo da epigenética também aqui, Assim, a colaboração entre pesquisadores nos dois campos parece promissora e até mesmo necessária para uma avaliação adequada da relevância dos resultados da epigenética para a análise do comportamento.
Então, aí um artigo que relaciona duas áreas de pesquisas diferentes e que podem ter alguma convergência, alguma sobreposição e podem se beneficiar mutuamente em termos de conhecimentos, conceitos, né, e resultados de pesquisa. Nosso próximo artigo, Lei Maria da Penha, uma análise de contingências e metacontingências, da Lívia Angeli, Gabriela Perissonotto de Almeida e Rafael Paulino Giuliani, todos da Universidade Federal de São Carlos. A contingência é uma unidade de análise que a gente usa em análise de comportamento para tentar identificar como o que acontece antes do nosso comportamento e o que acontece depois do nosso comportamento, como que esses eventos influenciam o nosso comportamento. Então, uma contingência tem um antes do comportamento e o depois do comportamento. São unidades que a gente olha para entender por que uma pessoa faz ou deixa de fazer alguma coisa. Metacontingência tem um significado parecido, mas a metacontingência é também essa relação, né, de o que acontece antes, um conjunto de comportamentos e o que acontece depois, mas aplicado a um nível maior, a um nível cultural. Na contingência a gente olha para o comportamento de uma pessoa. Na metacontingência a gente olha para vários comportamentos diferentes. Podem ser da mesma pessoa, mas geralmente é de um grupo de pessoas diferentes. Por exemplo, só para a gente entender, tem análise de metacontingências que analisam como que diferentes pessoas com diferentes funções numa fábrica de carro, como que a relação entre os comportamentos de todas elas é necessária e como que elas acontecem só com essa, os autores chamam de entrelaçamento de contingências individuais, né, como é que essas interações produzem o produto final que é o carro pronto. Ou como práticas culturais se perpetuam, né, por décadas e entre gerações. Acho que o professor João Cláudio Todorov ele inaugurou a análise de contingências e também de metacontingências para análise de leis. Se a gente pensar bem, uma lei ela parece com a descrição de uma contingência. Na situação tal, se você fazer tal coisa, é considerado crime e você terá tal punição, né? Então essa é a descrição de uma contingência. Vamos dar uma olhada aqui. O presente estudo analisou a Lei 11.340, Lei Maria da Penha, enquanto possível descrição de contingências e metacontingências, a fim de buscar explicações analítico-comportamentais na lei para não diminuição dos índices de violência doméstica e familiar. O professor Todorov e os colaboradores dele, eles analisaram o ECA e, com base no conceito de contingência, viram que a lei não descreve bem a contingência. Às vezes tem só o comportamento, mas você não tem a consequência para o indivíduo se ele cometeu o crime. E décadas de pesquisa e análise do comportamento mostram que se não tem consequência, não tem mudança do comportamento. Né? É bem difícil isso acontecer. Quer dizer, não tem, é muito radical. Né? Quer dizer, é importante a consequência, aumenta a probabilidade do comportamento se alterar. Então, como resultados, foram encontradas 3 contingências incompletas, correspondentes aos deveres do poder público. Olha, então já começam a sinalizar por que os índices de violência não têm diminuído. Então, dos deveres do poder público, da sociedade, da família, de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E encontraram a contingência completa, que tem um antecedente, tem um comportamento, tem a consequência, relacionada ao comportamento do indivíduo de violentar a mulher. Quanto à análise de metacontingências, foi encontrado um produto agregado primário. O produto agregado é um monte de gente se comportando. A poluição ambiental, eu acho que é um exemplo legal, né? Ou a despoluição. Eu sozinho jogando lixo no lugar certo, não produzindo gases aí com combustível, eu não vou mudar, né, a qualidade do nosso ar, do meio ambiente. Mas um monte de pessoas na nossa sociedade fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a gente tem um produto agregado. Essa prática nossa produz um meio ambiente mais limpo, por exemplo. Então foi encontrado um produto agregado primário, viver sem violência, do qual derivam 5 produtos agregados secundários: preservar a saúde física, preservar a saúde mental, aperfeiçoamento moral, aperfeiçoamento intelectual e social.
em termos da função de assegurar, isso em termos de assegurar direitos à mulher. Assim, a lei foi caracterizada como uma cadeia de produtos agregados, é uma sequência de eventos ou de produtos que vão gerando esse conjunto. Este artigo contribui para o debate atual sobre a eficácia da Lei da Maria da Penha e questiona a predominância de contingências incompletas e o efeito leniente que isso gera. Além disso, considera a previsão apenas de consequências aversivas pelo não cumprimento da lei, no caso da única contingência completa. Então, na lei, no geral, a consequência é a punição. Você poderia pensar, pode parecer estranho o exemplo, mas você poderia pensar uma lei em que, em vez de multar quem passa no pardal, você dá desconto acho que isso até já foi feito aqui em Brasília. Você pode dar desconto no seguro para quem não teve multa no último ano. Então, em vez de punir, você tem uma contingência de reforço positivo. A pessoa ganha alguma coisa quando se comporta de forma adequada. Então, aqui exemplifica, né, um exemplo bem direto do como o trabalho do cientista, do pesquisador, é importante para melhorar a qualidade de vida da sociedade. Vamos só dar uma olhadinha aqui se tem alguma tabelinha das contingências. Contingências incompletas. Contingência tríplice. Dever do poder público. Desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres nos âmbitos das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e crueldade. Só tem o comportamento na lei, né? Provavelmente não tem nem que situação e nem qual a consequência do poder público de não fazer isso. Contingência incompleta. Aqui já tem um antecedente nessa circunstância. Toda mulher goza de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Comportamento. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, segurança, saúde e alimentação, e vários direitos aqui, mas não tem na lei a consequência, né, para o cumprimento ou não desse comportamento. Aqui, contingência incompleta, vamos dar uma olhada, tem uma completa, só para a gente ter uma noção. Então aqui é a contingência completa. Quando tem especificado o antecedente, o comportamento e a consequência, nós sabemos, a partir dos dados de dezenas de outros pesquisadores, em dezenas de circunstâncias, em dezenas de artigos, que é mais provável do comportamento acontecer. Então, nesses casos aqui, é mais provável que essa lei específica seja a mais eficaz, né? Porque ela tem todos os elementos aqui relacionados ao controle do comportamento, a influência sobre o comportamento. Então, antecedente, toda mulher goza de direitos fundamentais, são formas de violência doméstica. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade, sua saúde corporal. Consequência, qualquer fase caberá previsão preventiva do agressor. Então, com relação a violentar a mulher, tem quais são os comportamentos que são violência e tem consequências para esses comportamentos. Então, foi a única contingência completa. O que a literatura nos diz é que, com base no que a gente já sabe, né, de comportamento, seria melhor revisar essa lei para colocar todos os artigos como contingências completas. Antecedente, comportamento e consequência, isso provavelmente resultaria em melhores índices, né, em relação à violência contra a mulher. Por fim, estamos aqui no nosso último artigo de hoje, para a gente dar uma olhada, né, o que os psicólogos e psicólogas, pesquisadores, cientistas, o que eles têm feito. Equivalência de estímulos de Sidman, da observação do fenômeno à proposta do conceito, Marcos Spector Azubel e Nilza Micheletto, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Paradigma de equivalência, a gente já falou dele hoje um pouquinho, né? Um modelo de significado, de estudo da linguagem, de como conceitos, né, se formam, como que as coisas no mundo passam a fazer sentido para a gente. O Murray Sidman é o principal nome, né? Ele é o pai desse conceito. Desde 1971 até hoje, centenas de milhares de publicações. Meu mestrado e meu doutorado foram nessa área de equivalência de estímulo.
né? E aqui o artigo parece que conta um pouco dessa história, né, da observação do fenômeno, desde que o Sidman relatou pela primeira vez o que ele chamou de equivalência, né, que é quando ele viu experimentalmente um conceito se formando. Um conceito imagine que, por exemplo, celular, né? A criança, para aprender que isso é um celular, ela não nasce sabendo. Em algum momento acontece alguma coisa que a palavra celular, o som da palavra celular e esse celular, a figura dele, eles se tornam equivalentes, é como se fossem a mesma coisa. A palavra e o objeto, é como se tornassem uma coisa só, né? Então aqui parece ser um relato dessa história, desde que o Sidman identificou pela primeira vez até a formalização do conceito, que é o Sidman et al. Lá de 1982. Então aí uma década e um ano depois de vários estudos, como se formalizou a teoria, né, a proposta teórica aqui, também com base no experimento. Vamos dar uma olhada aqui no resumo. Variados trabalhos examinaram o desenvolvimento de conceitos da análise do comportamento. Só hoje aqui a gente já viu vários, esses daqui sobre organismo, por exemplo. Há estudos que analisaram o desenvolvimento dos conceitos de contingência, de metacontingência, de comportamento operante, e o objetivo deste estudo foi analisar o desenvolvimento do conceito de equivalência de estímulos na obra de Sidman. Né? Os conceitos, isso é normal e é desejável em ciência, eles vão mudando, eles vão passando ali por vicissitudes, né? Eles vão adquirindo novos significados, eles vão evoluindo no certo sentido. Período entre a publicação do primeiro estudo do autor sobre o assunto e a apresentação formal do conceito de equivalência, né? Então, 71 e 82. Para isso, foi analisada uma seleção de seus textos publicados sobre o assunto, né? Texto do Sidman. Nestes textos foram identificados os problemas investigados pelo autor, as mudanças em relação aos procedimentos empregados nos estudos experimentais, né? O conceito de equivalência, o paradigma de equivalência, ele é intimamente relacionado ao procedimento que produz a formação de equivalência, é o procedimento que nos ajuda a formar um conceito, né? Então, em relação aos procedimentos experimentais, as alterações no conceito de equivalência de estímulo e as delimitações da generalidade deste conceito no período escolhido. O quanto ele abrange do comportamento, até onde eu posso dizer que ele ajuda a gente a entender o comportamento humano ou não. Foi possível verificar que Sidman construiu o conceito por meio da descrição dos fenômenos observados, que é uma tradição analítico-comportamental, né? Eu me baseio no dado observável e daí eu construo a minha teoria. Que nos primeiros estudos houve referência a conceito de outras áreas, aqui ele da matemática, por exemplo, mas que estes conceitos foram paulatinamente abandonados, que houve ampliação da generalidade do conceito. Não sei se é exatamente isso que as autoras vão trabalhar, mas o modelo de equivalência hoje ajuda a gente a entender aprendizagem de leitura, escrita, português, aprendizagem de segunda língua, aprendizagem de leitura musical, aprendizagem de matemática com formação de frações equivalentes, com relacionar o conceito de número, né, quantidade com numeral, com número. O próprio estudo, né, que a gente viu um pouco mais cedo, né, a noção de atitudes e preconceito também tem sido abarcada então, com o paradigma de equivalência. Então, um conceito bastante abrangente para entender, ele abarca todos esses diferentes fenômenos. Generalidade do conceito. Que procedimentos de discriminação condicional foram utilizados nos estudos analisados? Então, elas vão trazer os procedimentos de discriminação condicional, um tipo de aprendizagem, né, que a gente aprende a relacionar nomes e objetos, por exemplo. Também aqui verificam que até 1982, havia variadas formas de descrição do fenômeno. Sugerem-se novos estudos que avaliam o desenvolvimento de outras propostas explicativas para a emergência de relações de equivalência, né? E existem propostas nesse sentido. Então aqui um artigo, um estudo que traz uma retrospectiva do desenvolvimento de um conceito muito importante em análise do comportamento. Fica aí então mais uma dica de leitura. Ficamos por aqui.
Espero que tenha sido, que você tenha gostado de conhecer um pouco mais, né, do trabalho que os psicólogos e psicólogas cientistas têm feito. E a gente se vê num próximo vídeo, né, com a nova revista, novos artigos, divulgando aí mais trabalhos desses pesquisadores e pesquisadoras no campo da psicologia, com ênfase aqui no nosso canal do YouTube em análise do comportamento. Se você gostou, aproveita para dar um joinha e clica em se inscrever para você receber notificações, posta comentários, compartilhe, tudo isso ajuda a divulgar o conhecimento científico. A gente se vê, um abraço e até mais.